Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Facebook Alimento de Origem. Mais uma quarta-feira aí, pós-feriadão, agora iniciando o ano oficialmente. As nossas lives que nunca pararam, aí estamos hoje aqui recebendo o Marco, que é assessor executivo da Demal. Então, vamos iniciar o ano aí propriamente, trazendo um assunto muito importante, que é a organização do sistema, do serviço de inspeção aos municípios, o Sim Digital. A Demal que conta com esse trabalho aí, vem há um ano e meio com esse trabalho, possibilita esse e dá segurança e possibilidades às agroindústrias, aos produtores, e esse trabalho que é de importância aos municípios. Então, quem está nos assistindo, a gente sempre reforça a importância de compartilhar nossas lives, que esses assuntos muitas vezes passam despercebidos, muitas vezes são desconhecidos pelos municípios, pelos gestores. Então, a gente vê aí a importância desse sistema, desse serviço, e a Demal conta com ele, e o Marco aí está à frente, junto com os veterinários, trabalhando, tendo bons resultados, bastante desafios, né, Marco? Então, hoje a gente vai explicar, né, como que é essa organização, como que funciona. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Isa. Boa noite a todos que nos assistem. Prazer estar novamente aqui, podendo compartilhar um pouquinho, né, dessa experiência do nosso trabalho, né, com as pessoas que têm, de certa forma, ou um trabalho parecido, ou que contemplam as mesmas dificuldades do dia a dia e do trabalho que a Ademal vem realizando, né? Então, para a gente é um prazer poder estar contribuindo nesse sentido. A gente lá no começo, uma das primeiras lives que a gente fez foi sobre o Sim. Hoje a gente retoma com esse assunto justamente porque é algo que está sempre em atualização, né? Aí faz uns 6 meses já aquela live, 5 meses, e com certeza muda, né, as exigências. E acho que dá para te começar a falar, Marco, um pouquinho para o pessoal entender sobre o Sim Digital, né? E sobre essa parceria da Ademal com a FSM, que também dar uma contextualizada no histórico desse trabalho que a Ademal vem fazendo aí no desenvolvimento da região. A agência, ela é uma ONG, né? Então, a Ademal é uma ONG, da qual são praticamente mais de 30 entidades que compõem a nossa governança, né? E dentre elas, a UFSM é uma dessas entidades, né? Então, a gente trabalha muito forte nessa questão da agroindústria familiar, e devido a ser um grande gargalo a parte de inspeção, foi que a Demal se aperfeiçoou com esse tipo de trabalho, né? Então, sentindo a dificuldade dos municípios em ter um serviço de inspeção atuante, em conseguir a dificuldade dos profissionais em padronizar um serviço que atendesse à legislação e que pudesse, dessa forma, conseguir conquistar uma equivalência, seja a equivalência à inspeção estadual ou à inspeção federal, né, pela falta desse conhecimento, dessa padronização, é, e também ao fato de nós termos uma equipe, embora hoje a gente tenha 6 profissionais médicos veterinários no quadro, né, pode parecer muito, mas ao passo de que a demanda de trabalho é tão grande que a equipe ela se torna pequena. Então a gente não consegue, mesmo tendo 6 profissionais, atender a toda a demanda. Então a gente também sentiu essa dificuldade e essa necessidade de poder criar uma ferramenta que facilitasse a gente a chegar ao maior número possível de municípios com a equipe que a gente tem, né? E, né, baseado nesses 2 pontos, que é essa questão da padronização e a falta de recursos humanos, então, que a gente concluiu que estava na hora de nós usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, nós, em parceria aí com a UFSM, parceria que a gente realizou também com o CONSAD, né, que é um consórcio de inspeção de Santa Catarina, né, com equivalência ao CISB, nós conseguimos chegar a esse, eu diria, a esse primeiro, a essa primeira versão do Sim Digital, né? Então, é como tu mesmo falou, né, a inspeção é uma coisa que
ela é bem dinâmica, né? Ela se altera ao longo do tempo, né? Novos produtos vão sendo lançados, muitas vezes alguns aditivos, algumas coisas vão sendo proibidas, outras permitidas, né, na fabricação dos produtos, e você tem que ir modificando o teu sistema para ele atender essa legislação conforme ela vai se alterando. Então, nós lançamos essa primeira versão do Sim Digital, que contempla mais voltada para a parte da inspeção, né? Da inspeção, a gente já tem alguma coisa assim ó, em mente para melhoria e para o lançamento ou para poder tá contemplando os autocontroles internos das empresas, né? Hoje a gente tem dentro do Sim Digital contempla todas as etapas da inspeção, desde o registro de um estabelecimento no SIM até a inspeção propriamente dita, né, com as planilhas, com o lançamento das análises, das RNCs, enfim, tudo que a lei preconiza. E numa próxima versão já, a gente quer trabalhar também a parte interna da agroindústria, que seriam os autocontroles que papel, né, da agroindústria manter isso sempre atualizado. Então, já para uma próxima versão, a gente quer estar atualizando nesse sentido. Perfeito. Então, essa introdução mostra aí esse trabalho que tem, né, desde a criação, desse envolvimento, justamente pensando nesses gargalos daqui, né, da região, está entre os objetivos da Demal, né, que é trazer aí resultado para essas dificuldades. E a gente preparou um roteiro bem explicativo e bem dinâmico, né, Marco, para o pessoal que nos assiste entender como que funciona. Então, o Marco vai explicar. Quem está assistindo ou quem assistir depois tiver alguma dúvida pode deixar seu comentário que a gente retorna, a gente tenta responder, mas explicar né, uma forma mais explicativa para justamente entender a importância e essa organização. Então, como é que funciona a ferramenta do Sim Digital, tá? Num primeiro momento, a gente tem que estabelecer um convênio, né, entre o município e a agência, para a gente poder estar cadastrando esse município e liberando um usuário e uma senha para ele. O município tem que ter uma lei aprovada, que a gente tem, inclusive, o modelo já, que determina que tudo aquilo que for trâmite pelo sistema tem validade como se com relação à questão da assinatura digital, né? Como muito documento vai ser enviado e recebido por meio eletrônico, né? Nós precisamos garantir que esse documento tenha validade como se o produtor tivesse assinado aquele documento e entregado, né, junto ao serviço de inspeção, e muito documento que o serviço de inspeção encaminha para as agroindústrias da mesma forma. Tem que ter essa validade. Então, o município tem que aprovar uma lei que valida as assinaturas digitais. A partir daí, o município, com a sua senha e o seu login, faz o seu cadastro, onde ele coloca toda a questão da legislação, o organograma do SIM, organograma do município, essa lei das assinaturas digitais, né, que vai lá no rodapé de cada documento depois, válido, assinatura válida conforme lei municipal número tal, coloca toda a questão da estrutura do SIM, quantos profissionais tem, carga horária, a questão da estrutura de equipamentos, né, o que o município tem, qual é o veículo que se utiliza, e cadastra também o número inicial do SIM, né, porque o sistema ele tem duas alternativas, ou ele coloca o número de estabelecimentos automático, ou ele libera para o fiscal cadastrar conforme os números que já existem, né? Então, muitos municípios já têm diversas agroindústrias cadastradas, então é possível também que que o fiscal coloque o número para seguir aquela ordem que ele já tem no seu cadastro, né?
O município também, ele escolhe o seu fiscal, né? Então, todos aqueles profissionais médicos veterinários têm que fazer o seu cadastro dentro do sistema, né? E o município as agroindústrias vão se cadastrar, né? E aí, a partir do momento em que uma agroindústria está cadastrada, ele vai solicitar o módulo do SIM, e aí o município vai vincular um fiscal a esse estabelecimento. Então, o município que diz, dentre aqueles profissionais que estão cadastrados, o município solicita ao veterinário, diz, olha, eu quero que você seja meu fiscal, o veterinário aceita, e aí o município indica, olha, então você vai ser o fiscal de tal estabelecimento. Por que é o município que indica? Porque pode haver um município maior que tenha 2 veterinários e 10 estabelecimentos, por exemplo. Então, o município vai poder dizer, olha, você vai atender esses 4 e você vai atender esses 6. Então, vai poder fazer essa divisão, né? A partir do momento em que cada município tem o seu fiscal já vinculado ao município e já tem indicado qual é o fiscal que vai fazer a inspeção naquela agroindústria, a agroindústria escolhe o seu RT. Então, a partir daí é liberado no mesmo formato, né? Tem lá um pré-cadastro de todos os profissionais que podem ser responsáveis técnicos e a agroindústria solicita. O meu responsável técnico é esse profissional. E ele aceita ou não, né? Então, a partir do momento em que ele aceitou, aí começa o trâmite burocrático propriamente dito, que vai ser entre o médico veterinário do SIM, o RT e o produtor, né? Então, terão alguns trâmites que é o produtor que tem que assinar o documento para mandar para o SIM. Outras questões é o produtor e o responsável técnico que tem que assinar o documento para mandar para o SIM, né? Então, a agroindústria solicitou o registro no SIM, né? Tem o seu RT. Então, a partir daí, se dá o registro da agroindústria junto ao serviço de inspeção. O primeiro passo é registrar a agroindústria no SIM. O que a gente acompanhava muito nos municípios onde a gente trabalhava, assessorando o município na organização do serviço de inspeção e no pleito de equivalência ao SUSAF, principalmente. Que a gente chegava lá e perguntava para o fiscal, quais são os documentos que você tem da agroindústria aqui? Aí, às vezes, ele tinha uma planta, né, que são várias plantas que precisam, né, às vezes ele tinha só a planta baixa do estabelecimento, ele não sabia quem era o RT do estabelecimento, tem RT, mas não tenho aqui o registro, tem análise de água? Não tenho. Então, faltava muita documentação, né, então, hoje, quando você vai pedir o registro de um estabelecimento junto ao SIM, por meio do SIM Digital, estão contemplados todos os documentos necessários para registro no SIM. Então, é uma garantia que, quando você gerar o título de registro lá no final do processo, todos os documentos necessários para esse registro vão estar em um arquivo, né? Então, vai ter lá o testado médico dos colaboradores, vai ter o manual de boas práticas, vai ter a licença ambiental, né? Uma coisa importante também, como alguns documentos eles têm validade, por exemplo, a licença ambiental tem validade, o alvará municipal tem validade, o sistema permite que você cadastre, embora não seja, por exemplo, não seja papel do SIM fiscalizar a questão ambiental, é papel do órgão ambiental do município, né? O nosso sistema ele permite você cadastrar a data de validade dessa documentação e automaticamente ele vai emitir um aviso para o fiscal quando esses documentos estiverem vencendo. Então, é importante isso. A questão de análise da água, né, análise dos produtos que precisa. Então, toda essa documentação ela vai estar ali. A partir do momento em que tudo estiver ok para registro, né, a partir daí, o sistema vai emitir, então, o título de registro, né, que é o documento que autoriza o estabelecimento a estar funcionando. É importante dizer que, um exemplo assim, ó,
a planta do estabelecimento. É um documento que você precisa ter ali para registrar a agroindústria no SIM. Muitas vezes o profissional tem dificuldade em avaliar, né? O que que eu vou avaliar numa planta de um abatedouro? O que que eu vou avaliar numa planta de uma agroindústria de embutidos? O sistema ele já tem pré-cadastrado um checklist de avaliação da planta, né? Então, para cada tipo de estabelecimento, ele vai dizer lá o que que você precisa ter cuidado, né? Com relação a fluxo, com relação às salas necessárias, né? Que se precisa. Então, tudo aquilo que você for avaliar dentro do próprio sistema, ele já vai estar, de certa forma, orientando o fiscal, né? Por isso que ele ajuda os dois lados, né? Ele ajuda o fiscal e ajuda também as duas, porque ele em coisa vem estar cadastrada, né? E já vai dando uma espécie de norte, né, para o fiscal de como é que ele tem que agir se acontecer alguma coisa, ou se entrar algum documento para ser avaliado. Então, a partir daí, entregou toda a documentação para registro, tá? Vai gerar o número do SIM. Esse número, como eu disse antes, né, ele pode ser, se eu quiser, como fiscal, lançar o número, eu tenho né, esse formato, e eu posso, o sistema também gera esse número automático. Então, se eu não lançar o número, ele vai gerar o número automaticamente subsequente ao último que foi lançado, tá? A partir do momento que eu tenho o número do SIM, aí então eu vou abrir, o sistema vai abrir para te registrar os produtos, tá? Porque cada produto tem um número. Meu produto 001 barra do SIM 002. Então eu tenho que ter o número do SIM primeiro para depois registrar os meus produtos. Tá? Então, subsequentemente, ao número do SIM, vem, abre para mim já registrar os produtos, né? Então, eu faço esse registro. A numeração dos produtos, essa também, ela é subsequente, né? Eu registrei o primeiro, vai ser o 001. A partir do momento que eu registrar um novo produto, vai ser o 002, para evitar que dê alguma confusão, no sentido de registrar dois produtos com a mesma numeração, né? Então, ele vai gerar automaticamente. Ele abre para criar, a partir do momento que eu registrei os produtos, né? Então, ele abre, eu aceitei o registro no SIM, ele vai abrir para mim fazer a criação das minhas planilhas de inspeção, né? E para criar o meu cronograma de inspeção, tá? Então, o que é o cronograma de inspeção? Se eu tenho lá uma, duas, três agroindústrias, eu vou ter que criar o meu cronograma para dizer quantas vezes por semana ou por dia, né? Depende do tipo do estabelecimento e o formato da inspeção, se ela é permanente ou periódica. Quais os dias que eu vou fazer a inspeção naqueles determinados estabelecimentos, tá? Então, o sistema também, a partir do momento que você faz, o sistema te cobra, né? Tu colocou que vai tal dia ele vai te cobrar. Se tu não lançar as planilhas lá, ele vai te pedir, olha, cadê as planilhas de inspeção aqui? Né? Então, ele sempre cobra aquilo que você lançou dentro do sistema. Criou o teu cronograma de inspeção, tu vai criar o teu cronograma de análises, tá? De produtos e de água daquele estabelecimento, baseado nos produtos em que que foram registrados junto ao SIM, tá? Outra coisa importante, e a gente tinha muita dificuldade, quando a gente ia fazer uma análise de produto, o fiscal às vezes não sabia o que pedir, né? Aqui, quais as análises que eu peço para quando eu fizer uma coleta lá para encaminhar para análise de linguiça de carne suína defumada, né? Ele não, e já aconteceu várias vezes de fiscal mandar para nós, olha que deu problema nessa análise desse produto, e a gente ia olhar, e aquilo que deu problema, na verdade, não é avaliado naquele produto, né? Então, ele preencheu a solicitação de uma forma errada, e aí dá todo esse transtorno, né? Então, o sistema, ele já também vem pré-cadastrado, cada produto, todos os produtos estão cadastrados no sistema. E quando você emitir uma solicitação de análise, ele já vai estar preenchida com os requisitos que precisam ser avaliados dentro para aquele produto específico,
tá? Então, se mas ele tem a possibilidade, se o fiscal quiser pedir alguma coisa a mais, ele pode acrescentar, mas aquele mínimo que o RTQ, né, que é o Regulamento Técnico do Produto, preconiza, ele já vem preenchido dentro do próprio sistema. Outra coisa que eu não falei antes, essa questão do preenchimento, ela é muito importante. Quando você registra um produto, todos os ingredientes, né, ou os aditivos que vão nos produtos, eles já estão pré-cadastrados no sistema, tá? O nome dos produtos, a nomenclatura correta dos produtos também já está pré-cadastrada no sistema. Por quê? Porque a gente via muito produto registrado lá, e às vezes até com rótulo, vendendo o produto, por exemplo, queijo da Cordilheira, queijo do Oeste, né? Que não existe essa nomenclatura de produto, né? Cada produto tem o seu nome técnico, então obrigatoriamente tem que ser nesse formato. Então não vai abrir para te registrar um produto que não exista, né? Que não exista nomenclatura. Os nomes também desses aditivos, dessas matérias-primas já estão pré-cadastradas. Então, essa parte do pré-cadastramento foi uma coisa que muito trabalho para se fazer, mas que era necessário para evitar esses problemas futuros com relação a nomes errados, né, que poderiam surgir dentro do nosso sistema. Então, quando a gente cria o nosso cronograma de inspeção, nós criamos o nosso cronograma das análises, a parte da SOA, que a gente chama, que é a solicitação de análise, seja ela de produto ou de água, né, ela já vem pré-preenchida, e a partir daí cria também a possibilidade de nós criarmos as planilhas de inspeção, tá? Então, o que é outra coisa que também já vem pré-preenchido no sistema. Então, o que eu tenho que, por exemplo, quais são os itens que eu tenho que avaliar em uma agroindústria de embutidos, né? Lá tem temperatura, tem todas as salas que são necessárias, né? Você só vai puxar para a tua planilha de inspeção aqueles itens que são válidos para aquele tipo de estabelecimento, tá? Então, pode ser, por exemplo, que você não tenha, que na tua agroindústria, ela seja uma agroindústria pequena e tal, você não tenha uma sala de condimentos. Vamos dizer que os condimentos sejam guardados dentro de um armário, né, de metal, ou numa estante de plástica, enfim, no metal que não seja madeira, né? Tu guarda só aquilo que tu vai utilizar no dia junto da sala de produção. Então, tu não vai avaliar a sala de condimentos, porque não tem. Então, cria a possibilidade de você excluir alguns itens, né, conforme por exemplo, a câmara fria. Tem agroindústrias que tem 2, 3, 4 câmaras frias, né? Tem algumas que tem uma, tem algumas que tem 2. Então, você vai incluindo e vai montando a tua planilha conforme a realidade de cada agroindústria. Mas muitos itens já estão lá cadastrados, você só puxa, né, e forma a tua planilha. Criadas as planilhas de inspeção, criada a tua rotina, o teu cronograma de inspeção, o teu cronograma de análises, aí, criadas as tuas planilhas, vamos para o trabalho propriamente dito, né? É você pegar o teu tablet, pegar o celular, né? Abrir aquele estabelecimento e abrir a planilha e iniciar uma inspeção, tá? Tu vai iniciar com aquela planilha, você vai lá e vai preencher. Item tal, está conforme? Está conforme. Item da temperatura, tá, sei lá, 5 graus. Anotei ali, 5 graus, está conforme. Forro. Tá sujo. Tem sujeira no forro. Ou tem condensação de água no forro. É uma não conformidade. A partir do momento que você preencher na planilha o item não conforme,
ele automaticamente vai abrir um espaço, já vai abrir um relatório de não conformidade. Então é automático, não tem perigo de você ver alguma coisa não conforme e não tomar nenhuma ação, que é o que se cobra da inspeção, né? Então, se o item está não conforme, abre a RNC, que a gente chama, que é o relatório de não conformidades. A partir daí, se preenche essa RNC e, de forma online, ela é enviada para o produtor e para o responsável técnico da agroindústria, dizendo, olha, isso aqui não está conforme, né? Abrindo prazo, então, para ele nos dizer quanto tempo ele precisa para solucionar isso e qual é a solução que vai ser adotada. Então, na próxima inspeção, eu vou ter, se eu tenho lá, ele me pediu 5 dias de prazo para regularizar essa não conformidade, eu vou aceitar o prazo dele. Quando der os 5 dias, o sistema vai me dizer, olha, eu tenho que verificar se essa não conformidade foi corrigida. Então, é muito importante isso, que o sistema ele te avisa de tudo, né? Tudo aquilo que for lançado data dentro do sistema, ele vai te cobrar, né? Não tem perigo de você esquecer de avaliar tal coisa. Então, você vai fazer a avaliação, vai ver se aquele item foi realmente corrigido, né? Se foi corrigido. Então, outra coisa importante que fica é o histórico dentro do sistema. Depois que eu fiz qualquer movimento dentro do sistema, por exemplo, lá desde o registro, quando eu fui registrar o estabelecimento, eu apresentei lá um laudo, sei lá, ou a minha licença ambiental. Eu apresentei ela, mas fazia muito tempo que eu já estava mexendo com a papelada e tal, e aquela licença já estava vencida, por exemplo. O fiscal vai dizer, olha, essa tua licença, ele não vai aprovar, né, não vai dar o passo seguinte no registro e vai dizer, essa licença estava vencida. Então, vai uma mensagem de volta para o produtor e para o responsável técnico, e eles vão corrigir aquilo. Então, esse vai e vem de informações, ele vai ficar sempre armazenado dentro do sistema, tá? Tudo o que acontece vai ficar registrado ali, com a senha e o login, vai dizer quem usou, onde usou, o IP do computador que fez aquele procedimento, né? Então, por isso que é uma coisa assim, ó, é segura, né? Ela é prática, segura, rápida e, ao mesmo tempo, não se perde esse histórico, que é uma das coisas importantes. Às vezes o fiscal ia lá, e por isso que a gente orienta. Desde uma lâmpada queimada, se tiver queimada, você não vai dizer para o produtor só, olha, troca a lâmpada. Você vai fazer a RNC para ele dizendo que aquela lâmpada está queimada. Ele vai te responder. É burocrático, gera burocracia? Gera. Mas é justamente essa burocracia que gera que os auditores nos cobram quando vêm fazer auditoria para a equivalência da inspeção municipal, tanto a estadual quanto a federal. Né? Então, nós não podemos perder esse histórico, nós temos que mostrar para eles que o serviço está funcionando, né? E gera essa demanda de documentos, né? Fiz lá um relatório de não conformidade, aí o produtor não corrigiu, ou a ação que ele disse que ia fazer lá não deu certo. Eu faço uma nova RNC para ele, diz, olha, não deu certo, vai me dizer outra coisa. Se ele não cumprir os prazos, a partir do momento que você faz a RNC, ele não cumpre o prazo, você faz uma nova, ele não cumpre o prazo, ou se a não conformidade que aconteceu é algo muito grave, por exemplo, uma fraude em produtos, né, que coisa que a gente ainda não viu aqui, graças a Deus. Tu pode fazer um auto de apreensão, né, desses produtos, tu pode fazer um auto de infração, né, que daí é uma multa, enfim, todos os passos seguintes, eles estão contemplados dentro do sistema. Então, se eu tomei uma iniciativa, fiz a inspeção, tinha alguma coisa errada, ele abre para fazer uma RNC. Fiz a RNC, o produtor não cumpriu o prazo, eu posso fazer um auto de infração, né? Ele fiz o auto de infração, ele vai ter um tempo para se defender dentro do próprio sistema, ele vai poder mandar a defesa dele, né? Dizendo
fazendo as alegações dele. Se o pessoal achar que a infração tem que ser mantida, vai gerar uma multa e ele vai pagar essa multa, tá? Então, não tem mais o que eles pedem na inspeção. É que tudo que inicia tem que ter um fim, né? Então, eu iniciei a inspeção, se tá tudo ok, vai chegar no final da inspeção, eu terminei a inspeção, tá tudo ok, né? Se tem alguma coisa errada e eu tomei uma ação, que seria fazer um relatório de não conformidade daquilo, essa ação ela não pode passar em branco, ela não pode parar por ali. Ou ele resolveu aquele problema, ou eu tive que tomar uma nova ação para solucionar aquilo, né? Então, o sistema ele é bem completo e ele faz aquilo que o pessoal, que geralmente nas auditorias eles exigem, né? Então, tomou uma ação, essa ação tem que ter um encerramento lá no fundo, né? E o encerramento, o pior deles, né? Com um auto de infração aí, com o fechamento do estabelecimento, enfim, um auto de suspensão, né? E todos esses autos, eles têm modelos dentro do próprio sistema, né? Então, tanto a RNC você preenche, quanto os autos de infração, os autos de apreensão, né, e até o documento para fechar os estabelecimentos. E é importante, assim, ó, ressaltar mais uma vez que todos os prazos, né, que são acordados entre as partes, que você lançar no sistema, o sistema vai te lembrar disso, tá? Ele vai te cobrar que naquele dia, naquela data, você tem uma ação a ser tomada. Então, eu tentei passar ser o mais breve possível em passar como é que funciona o SIM. Importante ressaltar que ele contempla todas as etapas da inspeção, desde o registro do estabelecimento até fechar o estabelecimento, né? Se você quiser dentro como fiscal. Então, esses são os passos e as etapas, né? E como eu falei no início lá, você precisa lançar, por exemplo, o Manual de Boas Práticas, ou os PACs, que a gente chama, né? Que são os programas de autocontroles. Se você lançou isso no sistema de autocontroles, eles sejam incorporados no sistema, porque o fiscal hoje, ele fiscaliza isso lá no estabelecimento, né? Porque a fiscalização, ela não é só da parte estrutural, né? Quando tu vai no estabelecimento, tu não vai fiscalizar só, se a parede está limpa, se a temperatura está correta. Você também vai ter planilhas de inspeção que você vai verificar a documentação do estabelecimento, né? Porque ele também tem que fazer os autocontroles dele, né? Diário, por exemplo, medir cloro e pH todo dia. Ele também o estabelecimento também é responsável por medir as temperaturas de câmara, temperaturas de carcaça. Quando recebe a carne, por exemplo, do frigorífico, dentro dos autocontroles, ele vai ter que medir a temperatura dessa carne, né, para ver se ela está na temperatura correta para ele poder receber, porque se ele receber a carne e não tiver com a temperatura correta, isso pode dar problema no produto dele depois. Então ele tem que saber aonde está, vai ser problema. E na verdade, se chegou fora de temperatura, não recebe, né, manda de volta. Então, o próximo passo, o fiscal quando vai lá, ele olha todas essas planilhas, né? O próximo passo é nós criar a parte dos autocontroles para lançar dentro do sistema. Então, o fiscal vai poder acompanhar à distância se essas planilhas dos autocontroles das agroindústrias estão sendo preenchidos lá nos estabelecimentos. Isso já é um novo módulo aí que a gente tá pensando em desenvolver, mas primeiro, o nosso próximo passo é botar essa questão do SIM digital. Perfeito, Marco, uma aula aí para nós, né? Para quem não entende, acho que ficou bem explicativo. A gente vê que inicia aí com essa iniciativa do poder público também, né? Dos municípios aí, em ter essa atenção para esse tipo a gente percebe que é burocrático, mas ao mesmo tempo é uma burocracia que é facilitada, né? Com o apoio ali, com toda essa estrutura.
Então é algo que fica muito mais fácil do que se fosse fazer de outra forma, né? Ou se não tivesse esse apoio, esse envolvimento que tem, né? Exato, né? Eu costumo dizer sempre, Isa, às vezes a gente firma alguns convênios com municípios para estar assessorando, e o município às vezes pergunta, bah, mas eu só tenho uma agroindústria, ou eu não tenho nenhuma ainda, né? Mas com certeza ele não tem nenhuma registrada, porque o SIM não existe. A partir do momento que você cria o serviço de inspeção, as iniciativas elas surgem, né? Elas vêm para a formalidade. Na verdade, existir, elas já existem, as iniciativas de agroindústria, todos os municípios têm. E não existe outra forma, eu costumo dizer para os prefeitos, não existe outra forma. Eu sei que o prefeito tem uma responsabilidade muito grande com a questão do dinheiro público, né? Eles se preocupam muito com isso e isso é louvável por parte deles. Mas a gente tem que tentar explicar para eles que esse investimento inicial não existe outra forma de ser feito a não ser por meio do município. O município vai ter que arcar com esse investimento para depois começarem a surgir as iniciativas de agroindústria, se formalizarem, para a partir daí, quem sabe, o município começar a cobrar alguma taxa de inscrição no serviço, cobrar uma taxa de inspeção, como ocorre no Estado. O Estado cobra tudo, né? Se tu pega o Estado do Rio Grande do Sul, tu vai cobrar para analisar a planta, eles cobram produto, né? Eles cobram a inspeção em si, né? Então, tudo é cobrado. Né? E nos municípios, muitas vezes o município cria o serviço de inspeção e não cobra nada das agroindústrias. E eu acho que, inicialmente, é uma coisa que deve ser gratuita mesmo, porque são pequenos investimentos, são pequenas iniciativas, né? Geralmente, assim, ó, 90% familiares, né? Onde trabalha lá o marido e a mulher, mais um filho, né? Ou é um agricultor, muitas vezes, que foi embora, voltou da cidade grande, está colocando o seu empreendimento. Então, como forma de incentivo, o município tem que, né, tem que dar esse tipo fazer esse investimento como forma de incentivo para quem quer estar se legalizando. A gente, assim, ó, ouve muito as pessoas pensarem em grandes empreendimentos, né? Se você chegar num município hoje e dizer, ó, eu quero colocar uma empresa que vai gerar 20 empregos, uma indústria que vai gerar 20 empregos, nossa, todo mundo, o prefeito fica enlouquecido, né? Quer para o município dele, né? O cara pedir, ele vai dar, né? E muitas vezes, se você gastar aí, sei lá, você falar em 100, 80, 50 mil por ano com um serviço de inspeção que funcione para registrar os estabelecimentos do município, se você tiver, sei lá, quatro agroindústrias com 5 empregos cada uma, já deu os mesmos 20, né? E você não gastou uma décima parte do que você investiria, do que você daria para uma empresa só que gerasse 20 empregos. Então, é uma espécie de falsa ilusão de que geram 20 empregos, é ótimo, né? Mas muitas vezes, com esse investimento, você poderia potencializar muitos produtores que já estão ali no teu município, né? Que são oriundos dali, né? O que acontece muito, a gente viu, tá vendo aí acontecer no país, por exemplo, a Ford fechando, né? Quantas pessoas desempregadas, né? Agora, se você tivesse, né, sei lá, 50 empresas com menos empregos, e se uma ou duas fechassem, o impacto não seria tão grande na economia. Né? Então, muitas vezes a gente deixa de lado esses pequenos empreendimentos, que são quem sustentam a base econômica do país, são os pequenos empresários. Né? E termina dando muita coisa para quem é maior, né? Então, acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais para os pequenos empresários, para o pequeno comércio, para a pequena indústria, para construir um desenvolvimento mais sólido, né, baseado nessas pessoas que têm, inclusive, um comprometimento com a região, né, por serem daqui, por serem naturais daqui. Então, dificilmente alguém vai fechar uma empresa daqui para abrir em outro lugar, porque aqui é o lugar que ela nasceu, aqui é o lugar que ela se criou, onde está a família,
né? Então, a gente tem que valorizar esses fatores, que são fatores que não se medem, né? Não tem não existe uma ferramenta que meça, por exemplo, a felicidade da pessoa por ter um empreendimento na terra natal dele, né? Então, esses fatores intrínsecos aí acho que tem que ser mais valorizados pelo poder público nos municípios. Com certeza, para dar esse início e esse incentivo, a gente vê com a pandemia tanto a questão do desemprego como essa questão da importância da valorização, né, das agroindústrias, da produção rural. Então, esse atento aí das administrações para conseguir que essas agroindústrias se desenvolvam, saiam do lugar, né, que tenha essa vontade, esse objetivo de criar algo na sua cidade, né, ter esse amparo que faça valer a pena criar, que faça valer a pena investir, né? Então, ótimas colocações, Marco. Vou dar um oi para quem está nos assistindo, o Luiz Carlos Tinho, o Joel, a Mari Pinheiro, o professor Gubert, a Marielle, o Jefferson, esse pessoal que nos assiste. A gente vai logo se encaminha para o finalzinho também, porque a gente quer deixar essa live mais enxuta para que justamente as pessoas consigam entender, né? A gente consiga levar essa informação e essa importância, essa organização, porque às vezes parece que é algo, quem sabe tem gente que tem esse olhar aí que é algo muito difícil, né? Que é algo que às vezes parece mais difícil, mas a gente vê que não é tanto assim, né? Tendo aí esses responsáveis e tendo todo esse amparo de todos os lados. Eu acho que tem mais uma partezinha que tu vai falar, Marcos, sobre essas funcionalidades necessárias, sobre essa agilidade na implantação. Eu queria deixar um abraço para o Tim, né, que foi meu colega de pós-graduação, né, hoje é mestre, né, tá encaminhando seu doutorado aí, um abraço especial para ele, obrigado por estar nos assistindo, né. Como a gente vinha falando, né, Isa, o que essa ferramenta do Sim Digital representa na questão, como uma ferramenta de desenvolvimento, um facilitador na parte da inspeção. Ele vai gerar mais agilidade na implantação do Sim, né, porque vai contemplar todas as etapas, desde da montagem do serviço de inspeção, né, com a legislação, com o que precisa de infraestrutura, enfim, tudo o sistema vai exigir que o município abasteça isso com essas informações, maior facilidade na operacionalização das atividades do dia a dia do SIM, né, com todos os cronogramas e as rotinas de inspeção contempladas dentro do sistema. A qualidade do serviço prestado ela vai melhorar, porque vai funcionar, é uma garantia que vai funcionar conforme a legislação vigente. Os produtos vão ter quem consome vai ter uma segurança maior, porque o sistema vai cobrar as análises dos produtos, o sistema vai cobrar que os produtos sejam produzidos com aqueles condimentos, com aqueles ingredientes que a legislação permite, né? Então, quando for registrar, esses produtos vão estar, sem dúvida nenhuma, dentro dos padrões, né? O nivelamento do serviço, que é um problema que é muito grave que a gente tinha, né, como eu coloquei antes, alguns serviços de inspeção tinham documentos, mas eram em partes, outros não tinham praticamente nada. A inspeção, embora acontecesse, ela era muito na palavra, né, já, olha, aqui tá bom, aqui não tá, aqui tu vai ter que melhorar, mas a gente, enquanto agente público, a gente tem que ter documentos que comprovem que nós estamos fazendo o nosso trabalho, né? Então, o sistema dá essa comprovação, né? Não se usa papel, né? O único papel que o serviço emite é a questão do título de registro no final, né? Que é um documento que tem que ficar exposto lá no estabelecimento. No mais, é tudo online, né? Tudo trâmite online. A facilidade na obtenção de indicadores, né? Hoje, se você perguntar para qualquer município aí, quantos, sei lá, quantos quilos de linguiça são produzidos no município, não sabe. Se nós tivermos vários municípios utilizando, vamos dizer que todo o estado do Rio Grande do Sul utilizasse o Sim Digital nos municípios que tem Sim.
né? Com uma única pesquisa, nós conseguiríamos saber quantos quilos de lâmina indicadores, né, nesse sistema. A facilidade ela é muito grande, né? Então ele nos permite esses dados. Quantos animais são abatidos no estado do Rio Grande do Sul nos abatedouros municipais? Hoje, cada município, cada abatedor o fiscal tem que lançar lá no sistema do estado quanto abate, mas não se tem um dado geral, né? Não existe um sistema que dê um dado geral de tudo isso que é abatido. Quais são as principais causas de condenação? Por exemplo, nos abatedores hoje, nós poderíamos ter um indicador que dissesse que hoje sei lá, eu vou chutar aqui, tuberculose. Nem sei se tuberculose condena o animal, enfim, mas o Estado poderia criar uma ferramenta para combate daquela zoonose que está causando mais condenações, né? Poderia identificar onde é que está causando mais. É no abatedor lá de Palmitinho, de Frederico, né? Mas da onde está vindo esses animais? Naquela região nós temos que dar uma atenção maior em função disso ou daquele outro. Então, a criação de indicadores para esse tipo de coisa é muito importante. Vai facilitar muito as auditorias, né? A gente sabe, hoje eu tive uma reunião com o prefeito Nelbo de Pinheirinho, né? Eles têm um abatedor lá que nós estamos registrando no SIM e estamos auxiliando o município na questão do pleito da equivalência ao CISB, né? Eu tive uma reunião com o prefeito e com o secretário da administração, Luiz, e eu colocava para eles justamente isso. O Estado não tem gente para fazer auditorias hoje, né? Tem muita dificuldade. Com o sistema, o Estado poderia tanto auditar os municípios à distância, né, quanto orientar os municípios à distância. O que a gente faz com o SIM Digital hoje? Eu estou registrando um estabelecimento lá em Boa Vista do Buricá, por exemplo, que é um município que está utilizando o SIM Digital, né? Estou lá, o veterinário de lá tem um novo pedido de registro, ou tem uma planta nova, uma alteração de planta e tal, né? E o Tarcísio, que é o veterinário de lá, me manda uma mensagem: Marco, ó, tô com uma planta nova aqui de um abatedouro, né? Que eu não sei como é que eu avalio essa planta. Eu, com a minha senha e com o meu usuário, vou poder acessar o sistema e visualizar isso e dizer para ele: olha, eu acho que isso está certo, que isso tem que alterar, que isso tu coloca ali. E da mesma forma o Estado vai poder fazer isso, né? Utilizando então dessa ferramenta para os técnicos do Estado, além de auditar, né, de manter um acompanhamento para ver se o serviço de inspeção está funcionando da forma correta, o Estado também pode estar orientando de uma forma mais facilitada os profissionais que vão trabalhar lá no dia a dia dos municípios, né? Então, isso gera um custo baixo, porque eu assessoro à distância, e ao mesmo tempo ajuda a resolver com mais eficiência aqueles problemas que o serviço de inspeção tem, né? Outra coisa, uma outra ferramenta que nós também estamos pensando em desenvolver e juntar, né, um módulo junto ao SIM Digital, é a parte das análises de laboratório, que hoje a gente faz a SOA, né, que a gente chama, que é a solicitação de análise, e encaminha junto com a amostra para o laboratório, né? Nós queremos criar uma forma onde a gente libere uma senha em usuário para o laboratório e a gente emita pelo sistema e entregue a amostra no laboratório. E o próprio laboratório e acompanhando de forma digital essa questão do lançamento do trâmite documental, né? Da questão das análises. Então, mais uma ferramenta que nós, nos próximos dias, aí, vamos estar implementando. Espero ter conseguido, né, nesse curto espaço de
tempo, como a gente disse, a gente tentou enxugar um pouco mais essa live, ser mais prático, né? As pessoas estão assistir e as pessoas estão sempre para dúvida, dicas, né, são bem-vindas, que a gente possa estar... Caiu a internet do Marco, vamos ver se ele entra, mas a gente vê, né, consegue acompanhar com os apontamentos dele essa importância, esses benefícios que o sistema traz. O professor, o Joel, traz, acredito que deveria ser motivado que os gestores municipais fizessem curso de formação para se apropriar de todas essas questões relacionadas à inspeção. É justamente, né, a gente consegue perceber que inicia aí desse convênio do município, né, essa importância dos gestores, dos secretários também, os secretários da agricultura que têm esse envolvimento com os agricultores, com os produtores, conhecer o seu público, conhecer o seu município e conhecer esses serviços para ver o quanto vale a pena, e entender também o quanto de benefício para o município esse sistema traz, né? Eu acho que o momento, Marco, agora tá me ouvindo certinho? Tá me ouvindo bem? Vamos ver se ele entra aqui para dar um tchau para nós. Acho que tá sem a internet. Mas é justamente isso, essa importância, né, esse conhecer dos municípios, das administrações, o seu público vê a importância, o quanto vai trazer de benefício não só para os produtores, mas também para o município, para a região. A gente vê aqui que nessa região tem essas agroindústrias, esse volume, né, de agroindústrias que é positivo. Então tem aí a Demal trabalhando nesse desenvolvimento, e o Sim Digital traz aí facilita essa burocratização, esses processos burocráticos, e com certeza incentiva esse trabalho da produção rural. E a gente vê também que tem uma segurança, né? Essa segurança para o que a gente consome, que passa aí pelas essas análises, por todos esses processos desse ambiente onde é produzido esses alimentos. Então a gente vê aí como tem esses benefícios. Eu vou encerrar por aqui, agradeço a participação de todos. O Marco não vai conseguir se despedir, ele estava com um probleminha na internet, mas a gente espera que essa live tentamos fazer um pouco mais curtinha para que vocês entendam, para que ela seja compartilhada, né? A gente entenda essa importância, esses processos, né? Como é organizado. Então, agradeço a participação de todos. Até semana que vem a gente volta aí com mais assuntos que sempre gerando conhecimento aí do trabalho da Demal e da importância desse desenvolvimento regional. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia.